A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou essa semana o novo Código Florestal. As modificações sobre pontos polêmicos ficaram para as outras comissões que ainda vão avaliar o texto. Esse é o tema do nosso Destaque Nacional de hoje. Logo cedo, do lado de fora do Senado, militantes do Greenpeace fizeram um protesto contra o texto. Não mexeu na essência do que veio da Câmara, continua com a anistia, continua permitindo mais desmatamento, enfraquece a legislação. Para se ter uma ideia, hoje, se o cidadão quiser desmatar aquela faixa de floresta que protege os rios, ele tem que ter uma justificativa muito bem embasada e isso daí ela é uma exceção, essa autorização a esse desmate. Com esse novo Código Florestal, ele vira regra, a exceção vira floresta. De ontem para hoje, o projeto recebeu 92 emendas. Mesmo sem ter tido tempo de analisá-las, o senador Luiz Henrique fez um apelo para que os senadores aprovassem o texto. Tão complexas, tão profundas as emendas e tão recentes que seria impossível acatá-las neste momento e nesta etapa das votações. Foi uma discussão longa e polêmica. Por mais de 4 horas, os senadores debateram o texto do relator, que fez mudanças no projeto aprovado na Câmara. Ele detalhou as regras para atividades econômicas nas áreas de preservação permanente. Também fez alterações para dar segurança jurídica ao texto, o que não impediu a apresentação de um voto em separado contra a proposta pelo senador Randolfo Rodrigues. Não diz claramente a quem passará a competência pelos crimes ambientais. Como a nossa comissão é a Comissão de Constituição e Justiça, como essa matéria, no nosso entender, é flagrantemente inconstitucional, por isso apresentei o voto separado, tentei melhorar o texto com as emendas, mas lamentavelmente não foi apreciado. Questões de mérito que mudam o conteúdo do projeto também foram levantadas. Esse relatório continua no mesmo sentido da Câmara de anistiar desmatadores e abrir caminho para novos desmatamentos. Eu queria lembrar ao senador Lindbergh que a sua tese prevalecendo, todos os morros da Rocinha, do Alemão, todas as favelas do Rio de Janeiro devem ser desapropriadas, de lá devem tirar todos os habitantes e todas serem recompostas. Agora eu quero falar com você, produtor de caju. Você sabe como deve ser feito o manejo correto dessa cultura? Se não sabe, fique ligado agora na matéria que o Sérgio e o Vicente prepararam, porque esse é o tema do Direto do Campo dessa semana. Bom dia! No quadro Direto do Campo de hoje, nós iremos falar sobre o manejo da cultura do caju, dando ênfase aos aspectos gerais da cultura e destacando algumas pragas que acometem as plantas. Originário da América tropical, o cajueiro pertence à família Anarcadiceae, que inclui árvores e arbustos tropicais e subtropicais. A maior diversidade de cajueiro, única espécie cultivada e de maior dispersão no gênero, encontram-se no Nordeste brasileiro. No cajueiro, os tipos se diferenciam quanto à cor, forma, tamanho, sabor e consistência do pedúnculo do fruto, sendo conhecidos como caju amarelo, caju vermelho e outros. As flores do cajueiro são masculinas e hermafroditas, situada na mesma inflorescência. O fruto do cajueiro, a castanha, é um aquênio reniforme, constituído pelo pelicarpo, que é formado pelo epicarpo e o mesocarpo, que contém o LCC e ainda o endocarpo, e a pele, que abriga o embrião comestível de cor branca, crua, que contém o óleo. O LCC é uma resina líquida cáustica. A parte carnosa ligada ao fruto é o pedúnculo floral hipertrofiado, chamado hipocarpo ou pseudofruto, que é rico em suco e tem formato variado, podendo ser cilindro, miriforme ou alongado. O cajueiro se desenvolve bem em solos de textura média, ou seja, solos barrentos ou areno-argilosos e profundos, e no seu cultivo e manejo, alguns cuidados devem ser tomados. O cajueiro, ele não produz na sua parte interna da copa, como vocês podem observar. A área de produção do cajueiro
dá justamente na ponta dos galhos. E tem um fator super importante que nós temos que falar no programa de hoje: evitar o entrelaçamento dessas galhas. Então vocês observam que quando há o contato da galha de uma planta com a outra, diminui a área de produção e, consequentemente, a produtividade dessa planta. E para evitar isso, são dois fatores que devem ser, duas providências que devem ser tomadas. A primeira é garantir o espaçamento correto entre as plantas, que a referência é de 7 metros entre plantas, para que tenhamos aí um espaçamento correto. Outro dado super importante é proceder com a poda no período adequado, que é justamente no início do período chuvoso. A poda é para eliminar esses galhos que estão se tocando, né? Os galhos ficam entrelaçados, diminuindo a área de produção. Isso faz com que o cajueiro produza mais e dificulte um pouco mais o surgimento de doenças e também o ataque de pragas. São várias as pragas que atacam a cultura do caju. Pragas de grande relevância econômica e que prejudicam demais o desenvolvimento da cultura. Dentre elas, destacamos a traça das castanhas. Praga que tem uma grande importância econômica na cultura do caju é a traça das castanhas. É uma praga devoradora que causa muitos prejuízos, principalmente porque ele prejudica a amêndoa. Ela ataca a cultura da seguinte maneira: a broca vem e ela entra justamente nesse encontro entre o maturi e a castanha, ainda quando ela em estágio jovem. Então ela entra por esse encontro aqui e aqui dentro ela vai crescendo e vai automaticamente também destruindo a amêndoa. Você, telespectador que está nos ouvindo agora, está nos assistindo, deve lembrar, por exemplo, do famoso gongo, do coco-babaçu, dentre outros. É muito parecido. Antes da castanha chegar nesse estágio, que é um estágio já de maturação, ela faz um buraco aqui na saída dessa castanha, para que ela possa, depois da sua fase adulta, sair na forma do besouro. É como se fosse basicamente o gongo. O grande prejuízo é que ele destrói a amêndoa, deixando a que nós chamamos de castanha xoxa. Talvez você já tenha ouvido falar sobre isso. Então é uma praga que causa muitos prejuízos à cultura do caju e que tem e deve ser combatida pelo cajucultor. O controle desta praga tem sido feito com os inseticidas à base de cartapo, que vem mostrando-se eficientes no controle da mesma. Outra praga que o cajucultor deve ter bastante cuidado é com o irapuá. O inseto tem o hábito de roer, causando danos ao fruto, que é a castanha, ao pseudofruto, que é o caju, e à casca do tronco do cajueiro. Este inseto é muito fácil de ser encontrado e identificado nos pomares de caju. Um dia, quando o sertão tirar da terra o sustento, do norte soprar o vento e varrer todo o espinho, o homem pelo caminho, nos desafios das léguas, a noite mansa faz trégua, toca a viola em ponteio, em um repente sem freio, toada, xote e baião. Um dia, quando o sertão deixar de ser um mendigo, ver no poder um amigo que seja bem verdadeiro. Diante dos cuidados que devem ser adotados durante o manejo da cultura do caju, não podemos esquecer da colheita e pós-colheita, pois nesse estágio ainda se registra uma grande perda por falta de cuidados e conhecimento, tanto se o destino da produção for para o beneficiamento de castanha, como do pedúnculo. O cajueiro que alega a cultura sertaneja gera emprego e renda para o produtor rural. É muito importante lembrar a você, cajucultor, que o combate dessas pragas garante uma maior produtividade. E isso é muito importante, tanto em quantidade como em qualidade. A traça da castanha que você observou, por exemplo, é muito prejudicial no produto nobre do cajueiro, que é a amêndoa. E o ataque da abelha, por exemplo, ela danifica o pedúnculo, que é utilizado para produzir a nossa famosa cajuína. Então é muito importante você fazer o combate dessas pragas, que irá lhe trazer um retorno financeiro muito maior. No programa de hoje, agora nós vamos para os alôs, não é isso, Sérgio? No programa de hoje, eu inicio, depois você conclui. Eu quero dedicar o programa de hoje, mandar um alô todo especial para os meus alunos lá do Senai CTA, né, lá do curso Auxiliar da Agroindústria do Caju. O pessoal está fazendo lá uma capacitação para trabalhar nessa área e a gente manda aí um alô para todos eles, tanto o pessoal da turma da manhã como a equipe aí da turma da tarde. Quero mandar um alô para os meus alunos e alunas do IESO também, que sempre assistem ao nosso programa. Ao Dudu lá na tabuleta, que pediu um alô especial, que sempre assiste o nosso programa.
E você pode participar. O Direto do Campo está com um blog. É o www.diretodocampona.tv.blogspot.com. Você entra lá, tem matérias, tem um resumo do nosso programa aqui na televisão e você pode deixar lá a sua opinião, pedir a sua matéria nesse endereço. Chegou a hora de mais um intervalo comercial, mas não saia daí porque no próximo bloco tem mais novidades para você.